Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema de uma maneira mais geral, mas que vai ajudar na leitura de vários conflitos da atualidade, né? Vamos falar das guerras no mundo contemporâneo. E para iniciar a nossa fala sobre as guerras no mundo contemporâneo, eu, como bom historiador, gostaria de trazer alguns elementos da transformação dessa ideia de guerra no decorrer da história e da forma com que essa guerra é operada e mobilizada. Bom, a guerra parece que sempre esteve presente na história humana, né? Então, talvez nos dê a entender que a guerra faz parte da natureza humana. Aí seria uma discussão filosófica muito ampla, mas mesmo que a gente entenda que a guerra está sempre presente, é preciso perceber que a ideia de guerra se transforma, a ideia de conflito se transforma, né? Então, quando a gente pega os gregos lá na antiguidade, a guerra era algo fundamental para a expressão da virtude desses homens. Era necessário se entender como bom guerreiro para ser alguém dentro daquela sociedade. E além do mais, era a forma de obter escravos que mantinham o sistema econômico em funcionamento. Quando a gente pega para estudar também as sociedades antes pré-América Portuguesa, né, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, por exemplo, os tupinambás, eles tinham rituais de guerra, a guerra era presente no seu cotidiano, mas a guerra era uma forma de se identificar como guerreiro, mas não era uma guerra que visava a destruição do inimigo. A guerra era parte de um ritual de afirmação da identidade do grupo e que era consolidado no ritual de antropofagia. Se vocês quiserem entender melhor essa ideia de guerra dos tupinambás, eu vou indicar um link de um vídeo para vocês, tá certo? Mas a guerra sempre foi uma forma de se afirmar na antiguidade, né, em diversas sociedades. A identidade dos indivíduos dentro do grupo social estava ligada ao papel que eles desempenhavam na guerra. E além do mais, na antiguidade é muito forte essa questão da escravidão pelo direito de guerra. É interessante a gente observar que mesmo essa ideia da antiguidade foi retomada em certos momentos contemporâneos. Hitler, quando invadiu a Polônia, ele retomou essa concepção antiga, né? Porque ele passa a escravizar os judeus e os poloneses que se opõem a ele e vai reduzir a condição humana à escravidão nesses locais. Então ele retoma essa ideia da virtude do povo alemão exercido pela força na guerra e do direito de sobrepor a vontade do alemão sobre os demais povos e escravizar esses povos ditos inferiores. Então esse conceito da antiguidade ele é retomado na contemporaneidade, claro, dentro de um contexto muito específico, de uma ideia de racismo biológico, de anticomunismo, e aí você tem que entender cada fenômeno dentro da sua temporalidade, né? Mas ideias são retomadas, ideias transitam e são feitas releituras delas no decorrer do tempo. Bom, após a Segunda Guerra, a ONU hoje declara que mesmo os prisioneiros de batalha têm direito à vida e à dignidade, né? Então essa ideia de escravos de guerra, ela já não é aceita mais dentro da comunidade internacional, embora a gente saiba que ainda exista, certo? E a guerra então sempre foi vista como parte integrante do cotidiano desses povos na antiguidade. Não só da Grécia, mas na Ásia também. A gente pode perceber isso olhando a literatura intelectual. Sun Tzu, no seu famoso Arte da Guerra, ele procura desenvolver uma forma racional de se pensar a guerra, porque para ele isso era fundamental para a boa vivência de uma sociedade, de uma civilização. A guerra não era vista como algo eticamente condenável, era algo naturalizado como parte do cotidiano. Maquiavel também escreveu já no século XVI, Sun Tzu, entre 320 e 400 antes de Cristo, Maquiavel já no século XVI depois de Cristo, que ele vai dizer que o objetivo da política é manter o Estado, e se para isso for necessária a guerra, que seja feita a guerra. E já no século XVIII, um general prussiano, Karl von Clausewitz, ele vai dizer que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então essa ligação de guerra e política sempre foi muito forte. E há uma transformação interessante em um determinado momento histórico, porque na Idade Média
a gente vê que a guerra era muito ligada a questões de laço de fidelidade, de suzerania e vassalagem, uma questão de honra muito forte. Com a formação dos estados nacionais, monarquias absolutistas, se começou a produzir verdadeiras máquinas de guerras, exércitos gigantescos, poderosíssimos, mas que ainda tinham uma característica muito específica. Eram exércitos quase que, em sua maioria, exércitos mercenários, né, onde você contratava soldados para lutar em favor de determinado estado absolutista. Mas existe uma transformação que talvez mobilize muito mais a guerra posteriormente, né? Porque aqui a guerra era mobilizada ou por interesses de uma classe nobre, né, nas relações de honra da nobreza, ou por interesses econômicos, no caso desses mercenários, né, que não estavam muito importando com honra, mas sim de receber algo para reproduzir a guerra. Mas na Revolução Francesa, a ideia de nação ligada ao Estado, né, o Estado-nação ligado a uma nacionalidade, a pátria, vai colocar que o Estado é representante dos interesses do cidadão, então, portanto, se o Estado declara uma guerra, a guerra é de interesse dos cidadãos. E o próprio exército, os próprios exércitos nacionais passam a ser formados por cidadãos, por pessoas do povo, que vão ser preparadas, o alistamento, né, obrigatório e outras ferramentas de incorporar o cidadão dentro do exército. Tá certo? Então, Napoleão ele foi muito fundamental nesse processo porque ele criou esse exército popular, um exército popular onde a hierarquia dos soldados se dava pelo mérito, né? Ou pelo menos tenderia a se dar pelo mérito, não pelas posições de nascimento. Então aí a gente tem uma transformação da guerra e essa ligação da guerra com a ideia de pátria e de nação vai mobilizar um capital humano muito maior em torno da guerra, né? Muito mais pessoas mobilizadas pelo nacionalismo vão se envolver nesses projetos beliciosos dos estados nacionais, tá certo? Porém, até então a guerra sempre foi vista como eticamente correta, né? Ou se não correta, como algo comum, algo, digamos assim, próprio da existência da realidade. Mas aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E essas, com toda a carnificina que foi vista, todos os horrores, e uma escala imensurável de mortes, torturas, e assim, para vocês terem uma dimensão do que foi a Segunda Guerra Mundial em números, eu também vou disponibilizar um link para vocês que traz esses números, para vocês terem uma ideia do que foi essa guerra, da quantidade de vidas que ela custou. Então, a guerra passa a ser vista como algo negativo, algo eticamente indesejável, algo a ser combatido. E após a Primeira Guerra Mundial já se tem um esforço com a criação da Liga das Nações, né? De trazer resolução para conflitos antes que eles desemboquem em guerra, mas que não foi forte o suficiente, né? Não conseguiu manter um equilíbrio e evitar guerras, não conseguiu evitar o avanço do nazismo, do fascismo. Então, mas já se via uma tentativa. E após a Segunda Guerra Mundial, aí sim a gente vai ver consolidada a criação da ONU e a gente vai ver a tentativa de sistematização de uma política diplomática para combater a guerra. A ONU declara que o objetivo dela é manter a paz e a segurança internacional e junto com isso vem a Declaração dos Direitos do Homem, dos direitos humanos, né? Melhor dizendo, direitos do homem é lá da Revolução Francesa, dos direitos humanos. Então, e a guerra seria algo que não beneficia os direitos humanos, né? Mas mesmo quando há guerra agora, você tem parâmetros e regras a serem seguidas nessa guerra. E você tem uma tentativa de resolução dentro das instituições da ONU para evitar essa guerra e tentar resolvê-la por meio da diplomacia. Embora
a gente possa tecer inúmeras críticas a essa política que se dá no Conselho de Segurança da ONU. A gente sabe que ele é dominado pelos países, pelas potências vencedoras do segundo conflito mundial, mais a China, e que ela acaba gerando, ela não acaba resolvendo certos problemas, porque esses membros do Conselho de Segurança da ONU, quando eles vão tentar resolver as questões, são feitas propostas, são feitos debates para evitar as guerras, para resolver conflitos, mas esses países que dominam o Conselho de Segurança da ONU, né, esses que possuem cadeira cativa, eles possuem o direito ao veto das decisões do Conselho de Segurança. Então acaba que é o seguinte, você tem uma decisão tomada e defendida por todos os países, mas um dos países que tem o poder de veto não concorda, ele exerce o poder de veto e aquela decisão passa a não ter validade nenhuma. Então acaba que não consegue resolver os conflitos atuais, né? Principalmente quando a gente tem de um lado os norte-americanos e de outro lado os russos, duas indústrias bélicas que estão envolvidas em inúmeros conflitos e fornecem armamentos para inúmeros conflitos, geralmente em lados opostos. Então, eles utilizam os princípios da ONU para defender seus interesses e vetar decisões conjuntas de esforço coletivo para resolver o problema dessas guerras. Ok? Então, esses são os primeiros pontos que eu gostaria de chamar a atenção para que a gente refletisse sobre o tema da guerra. Agora a gente tem que destacar também a transformação da guerra, principalmente a partir do século XXI. E a ideia de que houve uma transformação nas formas de guerra leva alguns autores a defender que, por exemplo, a gente já vive uma terceira guerra mundial. Por quê? Essa terceira guerra mundial ela não se daria nos moldes que foram a primeira e a segunda guerra mundial. Ela seria em uma nova estrutura, que para alguns autores já está acontecendo, para outros não. Mas é fato que ocorre uma transformação no movimento e nas táticas dos conflitos. Bom, quando a gente fala de guerra tradicional, a guerra do passado, a gente tem uma ideia de guerra frontal, onde você tem um exército combatendo o outro. E no final da batalha você tem um vencedor. Então, você tinha essa guerra frontal marcada por forças organizadas, uniformizadas, armadas que estavam em confronto, assim, muito claro, sim, essas forças, uma de frente à outra, se organizando para uma derrotar a outra e no final você via o vencido e o vencedor. Então você tinha também, nesses termos de guerra, uma declaração formal de guerra, porque a guerra era movida pelo Estado Nacional, né? Ou por grupos que objetivavam o Estado Nacional. Então, havia-se de declarar a guerra, né? Principalmente nos moldes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você tinha um período de combate, você tinha dias de trégua, tinha uma série de elementos levados em conta. E locais delimitados, né? Pontos estratégicos de luta e tudo mais. Onde a batalha se concretizava e a guerra se concretizava propriamente dita. Embora que a Segunda Guerra Mundial, com o avanço da aeronáutica, tornou a guerra mais ampla, né? Mas mesmo assim os locais eram definidos, né? Por exemplo, os ingleses, eles tentavam bombardear quase que sempre o Vale do Rio Ruhr, o Vale do Ruhr, né, na Alemanha, que é onde se dava a indústria alemã, estava ali, né? Os alemães também, quando eles iam bombardear os soviéticos, era a região de extração do petróleo e tudo mais. Mas alguns autores defendem que com um evento no século XXI houve uma transformação dessa dinâmica. Esse evento foi o 11 de setembro de 2001, os ataques terroristas às Torres Gêmeas, né, o World Trade Center. Então, essa guerra entre dois exércitos ela é cada vez mais rara. Então, nesse sentido, aquele objetivo da ONU, ele de certa forma foi alcançado. A guerra entre estados está se tornando mais rara. A guerra sistematizada por estados está se tornando mais rara.
mas a gente tem visto predominar uma guerra assistemática no mundo contemporâneo, porque não tem dois lados, um campo de batalha delimitado, definido, é uma guerra isolada, dispersa, pontual. Você não tem um tempo muito previsto, às vezes você tem muito tempo de paz e um ataque, então não existe declaração de guerra, são ataques brutais e esporádicos e movidos à distância muitas vezes, né? Com drones e tudo mais. A tecnologia possibilitou isso. Isso foi muito visto a partir da Guerra do Golfo, né? Que os Estados Unidos começou a bombardear pontos estratégicos com os pilotos ali à distância, né? Comandando esses ataques à distância. Hoje, com os drones, isso é muito maior. Então, essas seriam as novas formas de guerra, os novos métodos de guerra, né, melhor, os novos métodos da nova forma de guerra. E que, se forem levados em conta, a partir de 2001 a gente está vivendo um constante estado de guerra, que pode ter tempos mais suaves, né, mas de repente você vê um ataque brutal acontecendo. Como a gente vê ataques terroristas na França, nos Estados Unidos, em outros lugares. E há de se destacar também o papel que a mídia assume nessa nova dinâmica de guerra, né? Porque ela informa sobre a guerra, mas muitas vezes ela deforma também as informações, ampliando o medo, tornando o medo um elemento mobilizador e que justifique essa guerra, né? O problema é que antes, né, no contexto da Guerra Fria, o medo se dava em torno de um inimigo muito bem definido, no caso dos Estados Unidos e da União Soviética e vice-versa. Agora, como a guerra é dispersa, ela é sistemática, o inimigo ele pode estar em todo lugar, está disperso por toda parte e ele assume uma dimensão imaginária muito grande, levando quase que a um estado de guerra psicológica narrado pelo Hobbes, né, no estado de natureza hobbesiano. Mas como se o mal tivesse iminente em toda parte, porque essa guerra ela se tornou meio que, sim, presente sem estar presente, né, digamos assim. E a gente vê que essa guerra está em vigor porque os investimentos militares têm crescido cada vez mais, a espionagem tem crescido cada vez mais, como nós vimos em outra aula de atualidades já, essa sociedade da vigilância. A campanha de ódio e de medo dos estrangeiros nos meios de comunicação tem crescido também. Então, essa guerra, segundo alguns autores, ela já está em movimento. E conforme a situação financeira global ela se tornou mais delicada a partir da crise de 2008, essa guerra se acentuou e tende a se acentuar cada vez mais. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem para falar da guerra no mundo contemporâneo. São aspectos gerais, mas que vão ajudar vocês a identificar elementos dessas batalhas que vocês vêm se desenvolvendo com grupos terroristas ou disputa Israel-Palestina e inúmeras outras disputas que existem atualmente. Tá certo? Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula.